Poeta Túlio Rodrigues, que é difícil, mas o Flamengo vem se preparando, teve uma data FIFA toda aí pra meter bronca, e o foco nas renovações de Arrascaeta e Felipe Luiz. Esse virou o foco da torcida, né, da nação rubro-negra nos últimos dias. Queria que você passasse esse cenário e a sua opinião, óbvio. A gente vem aí, até começando pelo Arrascaeta, né, que já virou meio que, entre aspas, uma novela, porque a expectativa do Arrascaeta e do seu staff era, né, já no início da temporada, no início do ano, do Flamengo, né, fazer a renovação com ele. Já tinha umas conversas com a diretoria anterior, lembrando que o Flamengo teve mudança, né, de gestão, e aí a diretoria que entrou priorizou os jogadores que estavam com o contrato, né, mais em final de contrato, o Varela e tal. Então outros jogadores acabaram ficando na frente do Arrascaeta, e agora virou, obviamente, prioridade. Então o Flamengo conversa agora já com o Arrascaeta, e deve ser assim, não tem nada que aponte pra você, o Flamengo não tem que renovar com o Arrascaeta. E aí, óbvio que a gente vai ver o tempo de contrato, né, 2, 3 anos, isso ainda está sendo discutido. E também tem agora a discussão com o Felipe Luiz, né? O Flamengo também conversa com o Felipe Luiz, uma renovação estendida, de repente, até o fim, né, de 2027. E sendo bem sincero, independente do resultado, o Flamengo pode passar até a não ganhar nada esse ano, que eu acho difícil. Acho que o Flamengo ganha alguma coisa, e a expectativa óbvia é ganhar o Brasileiro e a Libertadores, assim como foi em 2019, mas eu acho que o Felipe Luiz tem que permanecer, e até o Felipe Luiz ter espaço, né, ou aparecer alguma proposta da Europa, para mim ele tinha que ficar no Flamengo. Então há essa conversa, né? Acho que também, assim como o Arrascaeta, não tem nada que impeça que você fale, não tem que continuar. Acho que o Felipe Luiz tem que continuar sim, e colocando na cabeça, um treinador novo, né? A gente vai passar por dificuldades ainda esse ano, né? E, né, nos anos vindouros também, mas, né, a renovação do Felipe Luiz, que me parece, né, pelo menos o que a gente vê aí no noticiário, agora já tá um pouco mais na mão dele, apesar de ainda não ter vazado os termos do contrato, né? Mas acho que tá mais na mão do Felipe Luiz do que do próprio Flamengo. A vontade hoje do departamento de futebol do Flamengo é de renovar, tanto com a Arrascaeta como com o Felipe Luiz. Tem que sentar o dedo nessa multa, né? Porque em breve... Ao que tudo indica, assim, é muito... Vou ser bem direto aqui. É muito improvável que o Flamengo não levante uma taça esse ano. E levantando a taça, é uma taça importantíssima. Sim. É Brasileirão, Libertadores ou as duas. Já levou Carioca, Supercopa do Brasil, pode ser campeão do Brasileiro da Libertadores. E na sequência da Copa do Brasil ano passado, com o Felipe Luiz. Então, verdade. Vem aí de uma... Meu amigo, os petrodólares estão aí. Os petrodólares estão aí. Então, assim, tem que sentar o dedo na multa, cara. O Felipe Luiz é um treinador que se preparou muito tempo pra esse trabalho. Esse trabalho não é do nada, do além. Vamos tentar aqui o treinador dos juniores porque a gente tá em crise. Não. Foi um trabalho pensado, ele estudou pra isso, ele teve uma formação pra isso. Nos últimos anos de Europa, antes de vir pro próprio Flamengo, ele já estava estudando taticamente, teve, como o Simeone ali, um grande professor no Atlético de Madrid, vem pro Flamengo, cola no Jorge Jesus, foi sempre um cara que falou muito, sempre foi um treinador dentro de campo, e agora com o registro dos treinos do Jorge Jesus. Com o resultado esportivo, a experiência, o idioma que ele domina muito bem, o inglês e o espanhol pelos tempos de Chelsea. Cara, esse cara tá... ele é muito mais um treinador com padrão europeu do que um treinador com padrão nacional. Então, assim, se não sentar o dedo na multa, meu amigo, com o resultado esportivo do Flamengo, a torcida do Flamengo pode ficar preocupada por conta do resultado esportivo que é iminente. Eu concordo, e acho que até é uma coisa muito natural, né? Que o Felipe Luiz vá ser esse jogador, esse treinador que vai ter espaço na Europa em breve, e acho que é um cara que talvez, né, a gente viu aí, eu lembro do Luxemburgo no Real Madrid, lembro do Filipão no Chelsea, mesmo assim os dois foram, né, e a gente não tem, né, técnicos brasileiros, por exemplo, a gente vê técnicos argentinos nas grandes ligas, a gente não tem técnicos bombando técnico argentino, né? Até chileno tem pra caramba. Até chileno tem, isso nas grandes ligas, pode não estar nas grandes equipes, mas mesmo assim, você fala assim, por que não tem técnico brasileiro na segunda prateleira da Inglaterra? Não pega nenhum Sassunha lá na Nada. E o Felipe Luiz, eu acho que é um cara que vai quebrar isso de ser, eu não sei se é a curto prazo, mas eu acho que pelo menos a longo prazo,
de ser um cara que vai ter essa Eu fico visibilidade. no médio, poeta. No médio prazo, cara. Também médio? tô... O Flamengo ganhando tudo que se anuncia, acho que 2, 3 anos Felipe Luiz Aí tem é que alguma ficar coisa feliz. que você falou, né? Que o Flamengo vai ter que, né, ali preparar um bom contrato que resguarde o clube. E não é só uma questão financeira, né? Não é só uma questão financeira, é uma questão esportiva. Porque quando o Jorge Jesus saiu em 2019, ficou uma lição que talvez em algumas... a diretoria anterior demorou... Eu lembro que foi a Raíssa Simplício que fez essa definição, achei maravilhosa. Ela falou, a diretoria encontrou uma fórmula com o Jorge Jesus, mas ela não soube como. Então, quando ele saiu, eles ficaram batendo cabeça, e aí traz um treinador, né, que foi o Domenech, né? Assim, um cara que tinha... Beleza, tinha a filosofia, né? Aquela coisa do Cruyff, que o Jorge Jesus também bebia da fonte, mas a execução do trabalho era completamente diferente, né? Um jogo mais posicional, papapá, aquela coisa toda, que se debateu muito na época. Então, eu espero que o Flamengo não passe por isso novamente, né? E o Felipe Luiz estava vivendo isso como jogador, né? Você tava ali, porra, você viu de um puta trabalho com o Jorge Jesus, a expectativa... tinha acabado de renovar, e aí você tem o trabalho, né, encerrado, né, no meio, né, filosofia, equipe, né, comissão técnica permanente, Vestiário. tudo, né, e aí o Flamengo teve que começar do zero, e eu espero que, assim, quando chegar esse momento do Felipe Luiz sair até, talvez haja, até com a ajuda do próprio Felipe Luiz, de tipo, não, vou ajudar vocês aqui a buscar o meu substituto, porque perder ele seria pro Flamengo aí, assim, muito ruim. Mas, né, acho que a diretoria é uma das coisas que eu tenho certeza que os caras gostam muito de dinheiro e entendem muito de contrato, que a gente tem lá o Flávio Willeman, os caras manjam demais, né, de jurídico. É o grande nome, poeta, depois do Jorge Jesus? O grande técnico do Flamengo pós-Jorge Jesus? Eu acho que a expectativa é pra ser. Acho que só os títulos vão confirmar, mas assim, em termos talvez de futebol, eu tenho jogos que eu destaco ali de 2022 com o Dorival que foram muito bons, né? E com o Felipe Luiz a gente tem jogos também equivalentes, né? Algumas grandes vitórias. Essa vitória contra o Internacional também foi uma grande atuação. E acho As que três, né? As três. Três E acho super que vitórias. se ele engatar aí, né, um título de brasileiro ou Libertadores, vai ficar ali. E aí a torcida vai colocar ele, naturalmente. Mesmo que o Dorival tenha 2 títulos lá em 2022, mas vai colocar o Felipe Luiz ali na prateleira após Jorge Jesus, né? Se você fizesse uma votação para 40, 45 milhões de rubro-negros, melhor técnico pós-Jorge Jesus, hoje, tudo bem que o torcedor é muito passional, isso muda. Não, mas assim, hoje eu acho que seria o sendo Felipe bem já. justo, eu já tive alguns debates na época do Coluna do Fly, e às vezes falava aquilo ali, a pessoa levava na brincadeira. Pra mim, o Flamengo teve jogos na campanha, por exemplo, de 2022 da Libertadores, melhores do que 2019. Aquele 4x0 contra o Vélez... Flamengo e Vélez é um absurdo. Mano, aquilo ali... Na Argentina, Na cara. Argentina. Numa semifinal de Libertadores, na Argentina, tu meter 4 nos caras é um negócio muito grande. É um negócio, assim, absurdo, né? O time todo jogou muito. Muita bola. E, assim, cara, você olha aquele jogo ali, é uma coisa, assim, tipo os gols, né, cara? Assim, é uma coisa... Uma construção absurda, né? E o domínio que o Flamengo teve, né? Em equipes como o Corinthians naquela campanha, né? Então, caramba, eu acho que... Mas 2019 tem uma coisa diferente, né? Tem uma coisa diferente que só não ultrapassa os anos 80, eu vou botar os anos 80, porque aquele time, né, que ganha tudo depois com o Zico, né, em 81, né, a Libertadores e o Mundial, aquele time foi preparado por um dos caras que muitos colocam como o maior treinador do Flamengo, que é o Cláudio Coutinho, né?